eu queria fazer, porque gira em torno disso aqui as mensagens, queria que vocês falassem, tanto o Denis como o Monark, acho que é legal que é uma questão filosófica, o porquê que a defesa da liberdade de expressão deve ser absoluta. Por que tem que ser assim, senão não existe liberdade de expressão? Então, liberdade de expressão já pressupõe essa questão do absolutismo, né? Porque a partir do momento que você cria exceções, né, cria brechas, fala assim, não, é liberdade de expressão, mas essa opinião, aquela opinião e aquela outra opinião não podem. Aí já fudeu tudo, por quê? Da forma com que o Estado funciona e as burocracias, se você tem limites na expressão, você vai ter que apontar um órgão que vai regular esses limites e que vai julgar esses limites. Quando você faz isso, você invariavelmente coloca uma pessoa que será encarregada de julgar a expressão de toda a humanidade ou de toda uma sociedade, e ele vai ter que decidir se essa expressão é uma expressão legal ou se é uma expressão ilegal. Portanto, se a liberdade de expressão não foi restrita, nós eventualmente caminharemos para um Xandão. É um ou é outro. Ou é liberdade de expressão irrestrita, ou eventualmente um Xandão vai existir. Então é por isso que a liberdade de expressão tem que ser restrita. Perfeito, cara. Eu fiz uma publicação recentemente no meu Insta, falando exatamente sobre... Tem muita gente que usa o tal do paradoxo da tolerância do Karl Popper para falar merda. E, na verdade, pouquíssimas pessoas, como é típico de país de analfabetos e analfabetos funcionais, fica repetindo frases e ditos sem ir ao original, sem buscar entender a razão de ser, etc, etc. E tem o paradoxo da liberdade do Popper, que, na verdade, é uma nota de rodapé de um livro dele. É um negócio que está lá, assim, posto num cantinho, não dá 5, 6 linhas. E basicamente é o seguinte, as pessoas que querem calar os outros usam o paradoxo da tolerância para dizer o seguinte, nós não podemos tolerar as pessoas que dizem coisas consideradas absurdas pela sociedade. O primeiro ponto é, a sociedade não considera nada, porque não existe sociedade. O que existe é o Monark, o Denis, o Camara, o Caio, o Regis. Isso é o que existe. Quem fala pela sociedade? Quem diz o que a sociedade quer dizer sobre alguma coisa? Então, é o indivíduo que está a dizer alguma coisa. Então, a tese dele é a seguinte, você deve tolerar, sim, os intolerantes, na medida em que as estruturas políticas ainda mantenham a possibilidade de, no campo das opiniões, você ter a possibilidade da contraposição, da discussão aberta. Então eu vou dar um exemplo claro. Uma das coisas que mais parecem ter incomodado o Alexandre de Moraes foi o fato de você falar mal ou de você criticar ou questionar urnas eletrônicas ou o modelo da eleição, etc, etc. Ora, vem cá. Se o modelo funciona, por que eu não posso ter alguém dizendo que ele não funciona por motivo X, Y ou Z? Isso é uma questão simplesmente de opinião. Você ignora aquilo, não leva em consideração e toca a vida. Quer dizer, agora eu tenho que incensar as posições de agentes burocratas do Estado, porque senão eu vou ser preso ou multado? É sério isso? Quer dizer, é típico de regime totalitário. Não tem como dizer isso de uma outra forma. Você confia no sistema eleitoral do seu país? Bom, se quem toca confia, parabéns. Quem não toca, um ou outro vai dizer, não confio. Qual o problema? Qual o problema em dizer se nós estamos combatendo ideias abertamente? Monarca, eu não concordo com você por causa disso, por causa daquilo. Não, Denis, eu não concordo com você. Meu amigo, enquanto nós tivermos essa liberdade de poder dizer, não tem por que ter medo das pessoas dizerem as coisas. E aí, você foi sucinto e fantástico quando diz assim, ou a gente tem liberdade de expressão, ou a gente tem Alexandres de Moraes no país. Não tem tertium non datur, não existe terceira possibilidade. Porque não tem um caminho do meio, né? Ou a liberdade de expressão ou a tirania. Não tem um caminho no meio, né? E sobre as eleições e as urnas, olha,
é minha opinião, viu? Não é a opinião do pessoal do Beyond the Cave, nenhuma, né? Eu que estou falando isso. Se algo vier a acontecer, aconteça então comigo. As eleições são uma farsa, né? É uma fraude. Não tem eleição. É mentira. As urnas são mentira. É tudo mentira nesse país, entendeu? E falar isso hoje é proibido. Por que é proibido? Porque é verdade. Se não fosse verdade, não seria proibido, porra. Não tinha porquê, entendeu? Eles não estariam preocupados. É tautológico. Então, é isso. A gente vive numa ditadura. O Brasil já é uma ditadura. A democracia acabou desde 2019, não existe mais democracia. Não, é uma ilusão esse negócio. A gente fala que é democracia porque a gente tem medo de ser preso. É só por isso que a gente fala que é democracia. Mas não é democracia coisa nenhuma. Não tem nada de democracia no Brasil. É uma ditadura do judiciário, é uma tirania. Ninguém tem mais direitos. Não existe liberdade individual. Você não tem direito de ir e vir. Você não tem direito de falar. Você não tem direito à sua propriedade. Você não tem o devido processo legal. Acabou o país. Acabou o Brasil. E isso vai ter consequências. Vai piorar. Porque se não tem lei, se não tem devido processo legal, vai da cabeça de quem está no poder. E quem está no poder são só as piores espécies de seres humanos que Deus inventou. E não tem como essa equação matemática resultar em algo que não seja negativo para todo mundo, entendeu? Então, as pessoas que estão vivendo no Brasil vão passar por momentos muito difíceis. Não vai melhorar, só vai piorar. E vai piorar ao ponto de ter um colapso, igual foi em 2013, onde milhões de pessoas saem na rua, e aí vamos torcer para que tenha uma solução que não seja violenta. É isso, infelizmente. E é engraçado, né? Porque você vê nos Estados Unidos, que teoricamente é a terra da democracia liberal aí, né? Você vê o Trump, até hoje ele critica as urnas, a eleição americana, né? Até hoje ele, já depois de tudo que passou, ele continua falando. Eu vejo várias entrevistas dele, ele continua criticando. E é uma liberdade que ele tem, que ele consegue fazer. E o pior ainda, eu não acho que é só isso não, porque vem muito do que o Denis falou, né? É de quem critica. Você não vê, a polícia é uma instituição, né? Garante de lei e ordem. O que você não vê de quando o outro lado critica a polícia, isso não é colocado como algo que é antidemocrático. Ou pior, a gente tem um presidente que comprou o Congresso. Ele comprou, está aprovado. O mensalão, ele existiu, ele não foi... Aires Brito falou que era um projeto de poder. Aires Brito falou isso, ministro do Supremo, onde isso aí falou isso. E para ele, e isso nunca foi colocado como antidemocrático. Então, quando você acaba... Aqui, galera, desculpa. Tranquilo. Quando você... O monarca fica saindo assim, e aí a gente fica esperando o FBI embaixo da casa dele. Os tiras. Dá uma bulinada. A questão é que quando a liberdade de expressão não é absoluta, você acaba dando essa régua para alguém, né? E aí esse alguém escolhe como que ela vai usá-la e vai sempre usá-la em benefício próprio e contra o indivíduo, né? E você cria uma sociedade histérica, né, cara? Então, muito da reação, né? Porque, veja, nessa situação de, né, o que a gente pode chamar de uma patocracia, né? Que é a regra, você tem que acreditar no que está escrito ali e não no que os seus olhos veem. Isso é antinatural por essência. Quando isso explica para nossa audiência, Caio, o que é uma plutocracia. Não, uma patocracia, não é nem Pluto. Uma patocracia? Patocracia. Tá. Uma patocracia é o produto de quando o poder é concentrado na mão de pessoas que não entendem o que significa o bem, ou é uma ética consequencialista, né? Então, bem ou mal não tem, o importante é o desfecho. O resultado. Né? E que essa é uma característica, e a outra característica é a pessoa que não enxerga valor na alteridade, então de você praticar o bem. É o que a gente chama, né, de psicopata, né? Então, caracteristicamente, a pessoa não tem esse tipo de empatia com o próximo e também não enxerga valor nisso, mas a pessoa entende a figura
do que é bom. Quando a gente existe uma sociedade que essas pessoas alçam cargos de liderança, isso gera um efeito social. Isso é estudado por psiquiatras e psicólogos. Então, a gente tem exemplos de, por exemplo, pós-guerra, a gente tem eventos de término de países, abertura de pós-países comunistas e tudo mais. E a sociedade tem uma característica que a gente chama de uma sociedade de uma patocracia. Isso é um termo que foi cunhado para designar esse tipo de sociedade cuja a principal manifestação é a histeria. Então, são sociedades que vivem do que se está sendo dito, e não do que os seus olhos veem. É aquela história, você acredita no que você está enxergando ou do que foi dito. Então, é a gestão do escândalo como ferramenta política. Isso é um sinal, né, de que a sociedade, adoecimento institucional de uma sociedade governada por psicopatas. Decadência, né? Tem muito a ver com a ideia de decadência que a gente aqui discute. E isso, no momento, é no Ocidente inteiro. Os Estados Unidos, o Trump está sendo tão acossado quanto o Bolsonaro aqui. E estão fazendo de tudo para... Estão indo atrás do imposto de renda dele de 30 anos atrás. Isso era impensável. A casa dele em Mar-a-Lago foi invadida. Para um ex-presidente seria impensado. Ele foi empichado 2 vezes. A segunda, quando ele já não estava no cargo. Eu imaginei que isso era para caça dos direitos políticos dele. Quer dizer, é uma estasis, a palavra grega. Não, fala o que ele gosta. Estasis é a crise civil. É o que uma sociedade está paralisada por crise. E isso é o Ocidente inteiro. E essa sociedade tem 3 manifestações, né? Que, né, seguindo dentro dessa teoria. Ou é a aversão, né, a aversão política. A gente já acusou aqui muitas vezes, por exemplo, o Bolsonaro de matar, né, o engajamento político de toda uma geração, dado o resultado do governo dele. A gente já fez essa crítica e a gente gera uma aversão à política. Ou você tem essa aversão, ou você tem uma correção crítica, que a gente vulgarmente chama de passar o pano, ou seja, o que está errado você desencana e fala só as coisas que aconteceram, que podem ser eventualmente boas, ou você tem uma aceitação patológica, né? Então é isso que sobra para a nossa sociedade, né? Se esse mal se espalha e diante desse desabafo do Monark, a gente vê uma sociedade brasileira do futuro que talvez manifeste essas características, né?